gente, tudo bem? Eu sou a Mariana e bem-vindos ao Enfim Berlim. E eu, como boa proletariada, vou falar sobre entrevista de emprego, né, na Alemanha. E também, como boa proletariada, estou gravando esse vídeo no domingo, porque durante a semana eu trabalho. Então, é isso. Inclusive, hoje está um sol maravilhoso e eu tenho que aproveitar porque a luz natural é a melhor para gravar vídeo pro YouTube. Enfim. Vamos falar então sobre as etapas da entrevista de emprego na Alemanha. E eu acho que eu vou começar desde lá do início, eu vou falar sobre o currículo por si só. É o seguinte, se você não fala alemão, não faça seu currículo em alemão. Porque não faz sentido. Tipo, se você não fala alemão, você tem que estar numa empresa que aceite inglês, que provavelmente fale inglês, né? Seja lá internamente na empresa se fala inglês. E você mandar um currículo em alemão provavelmente não vai ser nem muito visto, porque provavelmente a pessoa que vai te recrutar, ela também não fala alemão. E então não vai fazer muito sentido. Ou se ela fala, ela entende que você não fala e aquele currículo vai ficar sem sentido. Inclusive existe até a possibilidade de, como você não fala, você não sabe se o seu currículo tem algum erro gramatical. E um currículo com erro gramatical, né, não é legal. Então, assim, se você não fala alemão, ou se você não quer trabalhar em alemão, ou se você fala alemão, mas não o suficiente para se sentir confortável trabalhando em alemão, faça seu currículo em inglês, tá bom? Outra coisa óbvia, né, gente? Não mente no currículo, fala a verdade. Se você fala X de alemão, coloca X de alemão ali. Então, por exemplo, você coloca ali, se você fala A1, B1, não fala nada. Então, se você não fala nada de alemão, nada, não sabe nem falar oi em alemão, nem coloca alemão ali. Você vai colocar ali português, talvez inglês, enfim, sabe, sei lá Deus que língua você fala. Ai, meu Deus do céu, minha cadeira. Minha cadeira virou, gente, virou um pouquinho aqui atrás. Enfim, passamos o susto. Isso, seja sincero em relação à língua. Fala a verdade ali no currículo para de vocês. Também é uma coisa importante falar também no currículo a sua questão de visto, tá? Ou no seu currículo ou na sua carta de apresentação, porque aqui é muito comum ter uma carta de apresentação. Então, coloca na sua carta de apresentação, explica um pouquinho sobre você, não fala tanto sobre a sua questão. Não descreva o seu currículo, isso que eu quero dizer. Então não fala, eu trabalhei na empresa fulano, ciclano. Isso a gente já sabe, tá no seu currículo. Fale mais sobre você, sobre o que você gosta, o que você não gosta, por que você tá aplicando para aquela vaga ou para aquele tipo de vaga, o que te interessa nesse tipo de empresa, o que você quer, por que você tá se mudando pra Alemanha, por que você se mudou pra Alemanha. Enfim, coisas que, sabe, coisas que façam que o RH olhe e fala assim, nossa, que legal. Vamos fazer uma entrevista com essa pessoa. Não é só o currículo, porque se você só transcrever o currículo para texto, não faz sentido. O cara não vai ler, ele vai falar assim, nossa, que bobo, né? A pessoa colocar um currículo escrito de novo. Eu acabei de ler o currículo dele, eu não preciso saber que ele trabalhou na empresa fulana, eu sei, sabe? Eu já vi no currículo. Então fala mais sobre essas coisas, o que você gosta, o que você não gosta, coisas da sua personalidade, que façam sentido pra sua personalidade, da sua personalidade que façam sentido pro trabalho. E não vem falar que você como que é o nome? Perfeccionista, tá, gente? Acho que todo mundo já entendeu que falar que você é perfeccionista no trabalho já passou, tá, gente? Talvez, sei lá, 15 anos atrás era legal falar isso, hoje não é mais. Outra coisa também, então isso na sua carta de apresentação, sempre ali um textinho bonitinho, um papel branco com texto preto mesmo, normal, em PDF. E o seu currículo também em PDF, sempre, tá? Não coloca o JPEG, coloca na melhor qualidade que você puder colocar. Como eu falei, seja sincero, coloca ali no que você trabalhou. Traduza o nome, tá? Porque uma vez eu peguei um currículo que era de uma pessoa que trabalhou em escola pública no Brasil. E o nome de escola pública no Brasil a gente sabe, né? Que é tipo Escola Estadual José da Cunha Silva Ferreira dos Santos Filho. Sempre nome gigantesco, né? Escola, principalmente acho que estaduais, pelo menos no Brasil, elas têm que ter pelo menos 357 nomes. Isso é um nome muito grande, que vai confundir as pessoas. E aí você fala assim, mas Escola Estadual José da Cunha Filho, nananã.
é o nome da escola, e eu concordo, o nome próprio a gente não traduz, mas nesse caso faz sentido traduzir, para a pessoa entender o que é uma escola estadual. Então você vai traduzir a parte do escola estadual e o nome você pode colocar ali. É um nome muito comprido, muito grande, coloca a sigla. Por exemplo, esse nome aí, sei lá, inventei agora para vocês, tá? Mas deve ter uma escola com esse nome, inclusive. Enfim. Nesse caso, você pode colocar siglas, tá? Então, por exemplo, José da Cunha M.F.Z.nananã, até terminar o nome da escola, tá? Para facilitar, então assim, eles vão entender o que é uma escola, que você trabalhou numa escola, que é uma escola pública, e beleza. E aí, assim, o que eu sempre gosto é que vocês coloquem a descrição do que você fazia, porque às vezes não necessariamente o que você faz ou fazia naquela função, naquele nome de função, aqui com esse mesmo nome de função, talvez seja outra coisa, né? A pessoa faça outra coisa, ou faça menos, ou faça mais coisas. Então, por exemplo, vamos colocar de novo ali, não, vamos colocar, sei lá, um gerente de projetos. Um gerente de projetos também é uma função, gente, tem uma coisa no meu olho, por isso que eu tô fazendo aqui, mas já vai sair. O gerente de projetos tem mil variáveis, né, do que um gerente de projetos, por exemplo, pode fazer. Então é legal você falar, eu já era gerente de projetos nessa empresa, fazia XYZ coisa, de XYZ forma, usava XYZ plataforma, enfim, explicar um pouco. E aí você vai fazer todas essas partes, todas essas etapas e tal, explicar bastante. Como eu falei, se precisar traduzir nome, traduza para que faça sentido, que seja entendível, tá, para as pessoas. Inclusive, a gente até ajuda os nossos assessorados, que a galera que tá na nossa assessoria, que não tá, inclusive, em finberlin.com, eu sou apaixonada pela nossa assessoria. E a gente também revê currículo da galera, né? A gente revê ali o currículo deles, revê a carta a carta de apresentação também, para garantir que a pessoa vai ter uma vida confortável aqui, vai conseguir um emprego. Enfim, né? Às vezes são pequenos ajustes que faltam para a pessoa conseguir emprego. Então ela manda 1 milhão de currículos, não consegue nenhuma entrevista e ela acha que ela é inferior. Na verdade, ela não é, ela é sensacional, ela só precisa realmente ajustar ali o seu currículo, carta de apresentação e etc. Bom, vamos partir agora para a próxima etapa, que é a aplicação para a vaga. Aqui não é muito comum que você só mande um e-mail ou só mande o seu currículo, assim, só o currículo. É muito comum que você tenha que preencher algum formulário. Formulário até falando quando que é a sua próxima data de entrada, a data de entrada mais próxima. Isso porque aqui os períodos depois que você pede a demissão, né, aquele período que você fica trabalhando ainda na empresa, né, é muito comum que esses períodos sejam de 1, 2, 3, até 6 meses, é bem comum. E então, por exemplo, outro dia no meu emprego, contrataram uma pessoa em agosto para essa pessoa começar em dezembro, porque era um cargo mais alto. Quanto mais alto o cargo, tende a demorar mais tempo para a pessoa sair do emprego anterior. Isso é bem comum aqui. E não é o mínimo da lei, mas é bem comum que façam, tá? O mínimo da lei é depois do seu período de experiência, que seja 30 dias. E depois, antes do período de experiência, só 15 dias. Mas é muito comum que as empresas... Assim, esse é o mínimo da lei. O máximo é o que tá no seu contrato. Então, você tem que dar uma olhada no contrato, tá bem comum isso. Então, você vai lá, fala, então, o quando você consegue começar. E não tenha medo de falar assim, eu posso começar daqui a 2 meses. Tá tudo bem, gente. É bem comum isso aqui, tá? Tá tudo certo. Então é isso, você vai preencher esse formulário, muitas vezes vão pedir pra você explicar alguma coisa, falar alguma coisa, nananã. Eu até brinco que mandar currículo na Alemanha é um emprego, porque você tem que preencher um monte de formulário, um monte de coisa ali pra poder mandar o currículo. Tudo que tá no site deles, tá? Enfim, você manda ali esses formulários e tudo, tá tudo no site deles, você preenche, você coloca, depois você anexa o seu currículo e a sua carta de apresentação e manda o seu currículo. Depois disso, você vai para a próxima etapa, que é a entrevista. Mas antes da gente chegar na entrevista, eu acho muito importante deixar claro para vocês que é comum que as empresas aqui demorem para responder os currículos. Então, assim, você vai mandar um monte de currículos e vai passar uma semana e ninguém te respondeu nada. Ninguém. E você fala, pô, cara, eu mandei 60 currículos, ninguém respondeu. Você vai receber aquela mensagem automática, né, de muito obrigado por ter enviado, vamos estar verificando, aquela coisa toda, né? Mas depois de uma semana, é muito comum que você tenha recebido 0 respostas. E aí você vai se sentir o cocô do cavalo do bandido, né? Você vai falar assim, pô, cara, eu não sou nada, o que eu estou fazendo aqui? Eu, latino-americano, vindo pra Europa viver minha vida, que absurdo. Gente, calma, tá? Calma. É muito comum que pelo menos eles demorem 15 semanas, não, gente, 15 dias pra te responder. É bem comum isso. Então, antes de 15 dias...
assim, não espere resposta. Se tiver, ótimo, mas não espere resposta. E manda bastante, tá? Manda bastante currículo e tal. Então, assim, manda pra Deus e o mundo mesmo. Não fica ali só mandando 3 currículos esperando a morte da bezerra. Manda bastante currículo, gente. Faz bastante entrevista, né? Pra treinar e tal. E aí, enfim, eles vão demorar pra te responder pra marcar a primeira entrevista. Os processos seletivos aqui tendem a ser longos. Então, tendem a demorar, assim, no mínimo, sei lá, tipo, 1 mês e meio, até mais, tá? Eu já fiz processos seletivos aqui na Alemanha que eu passei mais de 3 meses fazendo processo seletivo com os caras. Então, assim, é demorado mesmo, né? Eles demoram bastante. Isso porque a lei trabalhista aqui, ela é muito boa pro funcionário. Então, com isso, eles têm a se esforçar bastante para tentar contratar a melhor pessoa possível, porque se eles contratarem o cara mais ou menos, pode ser que dê bem ruim para eles depois ali na justiça. Então eles tendem a ser bem seletivos quando eles contratam as pessoas mesmo, para tentar se blindar um pouco. Enfim, a gente vai para a primeira etapa, que é, normalmente a primeira etapa é com o recrutador. E então, isso eu tô falando de uma empresa um pouquinho maior, tá, gente? Uma empresa minúscula, provavelmente você vai falar direto com o dono, né? Uma empresa de, sei lá, 5 funcionários, você provavelmente vai falar direto com o dono. Mas eu tô falando de uma empresa maiorzinha ali, de pelo menos, sei lá, 50 funcionários, 100 funcionários, a gente já tá falando com o recrutador. E aí o recrutador, ou vai ser uma ligação de telefone mesmo, tá? Já fiz várias que era telefone só, o cara só te ligava e acabou. Ou pode ser até uma ligação de vídeo, normalmente bem curtinha, 15 minutos. Você vai ali conversar com ele vai te explicar sobre a vaga. Normalmente o recrutador tende a falar mais nessa primeira entrevista do que você. Então ele vai lá, explica sobre a vaga, explica benefícios, explica salário aqui, já vou explicar um pouquinho melhor. Mas enfim, ele explica sobre essas coisas, ele pergunta qual a sua expectativa salarial. Isso é uma coisa que, gente, tô quase há 6 anos na Alemanha, isso ainda me irrita. Que é essa questão de não ter a droga do salário no anúncio. Porque aqui é tudo negociável. Muita vaga aqui o salário é negociável. Então eles têm ali uma janela de valor. Então, a gente gostaria de pagar entre X e Y dinheiros, né? De euros, no caso. E aí vai ali da sua negociação. Só que, gente, eu sou péssima em negociar. Eu odeio negociar. E aí, eu sempre fico tipo, ai, gente, vamos ser sinceros, eu quero muito dinheiro, então me dá o máximo que você puder pra eu ficar feliz. Tipo, porque assim, eles ficam assim, ai, qual é a sua pretensão salarial? Eu fico pensando, minha pretensão salarial é de 1 bilhão de euros. Você vai pagar 1 bilhão de euros? Não vai. Então me fala logo quanto você quer pagar e eu vejo se tá dentro da minha vida ou não. Caramba, cara, vocês não vão, tipo, se a vaga... Porque assim, já fiz várias vezes entrevistas, sei lá, 1 ou 2 etapas, onde na segunda etapa eles falam pra mim, qual que é a sua pretensão salarial? Porque às vezes na primeira eles nem chegam a falar sobre isso, só mais pra frente. E aí eu falo minha pretensão, aí eles falam assim, a gente tá pensando em pagar menos. Eu fico, pô, cara, se a gente fosse sincero desde o início, eu não teria nem me aplicado pra essa vaga. Eu perdi meu tempo, você perdeu seu tempo. Enfim, isso é uma coisa que ainda me incomoda. Mas tem toda essa questão de negociação. Então, se você não é bom em negociação, você só se ferra mesmo. Eu já entrei inclusive na empresa que eu entrei agora, eu acho que eu podia ter negociado melhor. E aí, acho que não tenho certeza. E depois que eu negociei, eu vi que eles aceitaram muito rápido. Eu falei, pô, devia ter ido mais pra frente. Se eles aceitaram muito rápido, significa que eles tinham mais possibilidades, né? Aí me deixa chateada, sabe? Me deixa meio, tipo, otária, assim. Então, além de você ser bom no seu trabalho, você ainda tem que ser bom em negociação. Isso me incomoda. Enfim, aí você vai fazer essa primeira etapa com o recrutador, explicar um pouquinho sobre você, explicar um pouquinho o que você faz, por que você quer trocar de emprego, a coisa mais comum de perguntarem por que você quer trocar de emprego, ou por que você saiu do seu último emprego. E explicar isso daí. Então, assim que funciona, é bem tranquilo. Eu te explico os próximos passos. É sempre importante que você tenha dúvidas, tá? Então, tenha dúvidas sobre a empresa, sobre a vaga, sobre a estrutura da empresa. Que seja ali 2, 3 duvidazinhas, perguntinhas ali que você tenha. Não precisa ser a pergunta de 1 milhão de reais, tá, gente? Você só precisa ter uma dúvida, tá? Pode ser uma dúvida tipo, onde fica o escritório? É mais remota, mais presencial? Ou você fala assim, como é que é a estrutura do time? Quantas pessoas tem no time? Para quem que eu reportaria? Para qual posição que eu reportaria? Quais são as próximas etapas do processo seletivo? Esse tipo de pergunta, tá? Como eu falei, não precisa ser pergunta de 1 milhão de reais, tá? Você não precisa perguntar para ela qual o sentido da vida, tá? É só uma pergunta mais simples, assim, tá tudo bem. É importante que você tenha perguntas, você tenha dúvidas.
Se possível, tenta estudar um pouquinho sobre a empresa, porque eu já fiz várias entrevistas que antes do recrutador explicar sobre a vaga, sobre a empresa, ele te pergunta o que você já sabe sobre a vaga, sobre a empresa. E então é importante que você fale assim, então, eu pesquisei um pouco, isso. Você não precisa, né, fazer ali uma redação do Enem sobre a empresa. É só que você sabe, fala assim, eu vi que vocês trabalham com software daquilo outro, ou que vocês trabalham produzindo XYZ produto, nananã, que eu vi que é uma empresa do país fulano, ou uma empresa alemã mesmo, eu vi que vocês estão localizados, sei lá, no bairro fulano, no bairro ciclano, eu vi que é uma empresa que tem X mil funcionários, ou tipo, se você conhece alguém que trabalha na empresa, você fala assim, então eu já conheço um fulano que trabalha na empresa, ou trabalhei com um cara, que nem já aconteceu isso comigo, eu fiz uma entrevista numa empresa que eu trabalhei com uma pessoa que trabalha hoje lá. Eu comentei, então, eu trabalhei com uma pessoa que hoje trabalha aí, o fulano de tal, que faz X coisa, né? Isso daí é o LinkedIn que me disse, tá? O LinkedIn que falou assim, olha, você e o fulano de tal já trabalharam na empresa tal, e hoje em dia essa pessoa tá trabalhando nessa empresa. E você fala um pouco. É basicamente essa parte, tá? É uma entrevista, assim, leve, tá? Leve. Não é uma entrevista pesada. Se a entrevista ela é pesada, já essa inicial, pra mim, já é um grande alerta de que pode ser uma empresa não tão amigável, não tão legal, tá? Eu acho que quando essa primeira entrevista que é mais tranquila e tal, se ela não for uma entrevista leve, uma conversa só, já é meio estranho. Aí, enfim, a gente vai passar para as próximas etapas. É muito comum que a próxima etapa já seja com uma pessoa que provavelmente vai ser ou o seu chefe, ou o diretor da sua área, ou até mesmo um colega de trabalho. Uma outra pessoa que vai te falar, então aí você vai entrar numa entrevista um pouco mais técnica. E aí você já vai falar um pouco mais sobre a posição, sobre a função, o que você faz, o que você não faz. Você já começa a te mostrar um pouco mais técnico, mas ainda assim uma entrevista também que é para eles entenderem a sua questão mais cultural da empresa, né? Se você se adapta à empresa, se você, né, parece uma pessoa que tem o estilo da empresa. Então você normalmente já vai para essa segunda etapa. Ela tende a ter um tom ainda mais leve, mas ao mesmo tempo ele vai no técnico. Então a gente já entra na parte técnica, já vai falar mais sobre a função. Aí é legal que você tenha mais dúvidas técnicas nessa parte. Então, qual software que vocês usam? Vocês usam o sistema de ticket, não usam? Como é a divisão de funções dentro da área? Por exemplo, vamos falar, sei lá, sobre um RH. Então, tem o gerente de RH, tem o recrutador, tem o pessoal de operações, tem o pessoal que faz só coisa de viagens, tem pessoal que faz só cultura da empresa, como é que funciona a estrutura da empresa, quem faz o quê, né? Enfim, a gente entra com perguntas e dúvidas mais técnicas. A gente vai passar para a próxima etapa, que muitas vezes já tende a ser a última etapa, mas nem sempre, que é uma entrevista um pouco mais tranquila. Você muitas vezes também vai falar aí com um diretor, muitas vezes vai falar com o chefe do seu chefe, tá? Então, por exemplo, seu chefe seria, sei lá, o gerente da área e você vai falar com o diretor da área. E aí esse diretor, ele vai também falar sobre algumas coisas técnicas, explicar mais sobre a cultura da empresa, e também vai tentar entender sobre a sua cultura. Como eu disse, ele vai querer entender se você culturalmente faria sentido ali, se você seria, na sua personalidade, se ela se integra à personalidade do time e da empresa. E aí, por exemplo, essas empresas que são mais pesadas, que nem eu já trabalhei aqui em um banco que é uma startup, e aí uma personalidade muito específica, né, de pessoas que trabalham lá. E aí tem toda uma questão ali de entender como eles funcionam e etc. Eu mesma hoje trabalho em outra startup. Eu trabalho bastante, tipo, eu tenho um histórico de startups, e aí, então, o startup ele tem um mundo bem específico, que eles querem entender se a pessoa participa, se a pessoa faz sentido ou não para esse tipo de vaga, porque senão a pessoa, ela não dura. Ou você tem uma personalidade X, ou você não dura em empresa de startup, tá? E então, assim, para eles não contratarem errado, eles preferem verificar se você faz mais sentido para esse tipo de vaga. Ou que nem eu já fiz um processo seletivo para uma empresa que era muito pesado. Era também um banco de investimentos, eles são muito exigentes.
Em todas, eu fiz, acho que foram quase 7 etapas da vaga, do processo seletivo. E nas 7 etapas, eles falaram pra mim que era uma vaga muito pesada, que eles tinham um nível de exigência extremamente alto. E eles reforçaram isso em todas as etapas. Justamente porque eles querem garantir que você faz parte de tudo. Porque assim, eles gastam um tempão fazendo o processo seletivo com você, pra você entrar na empresa, eles investirem ali pra você entrar na empresa, pra você sair em 15 dias porque era muito pesado. Então eles querem deixar tudo o mais claro possível. E se a empresa tá segurando o jogo pra te falar pra entrevista, isso também é um alerta de que, né, tem coisa errada aí. Então é muito bom que você pergunte tudo, deixe muito claro. Pode perguntar salário, pode perguntar benefícios, pode perguntar tudo, tá? Mas assim, entenda também, por exemplo, você na entrevista técnica não vai perguntar sobre benefícios, você vai perguntar para RH sobre benefícios, você vai perguntar para o recrutador sobre benefícios. Você não vai perguntar pro cara técnico. E muito provavelmente você não vai fazer perguntas tão técnicas pro RH, porque ele não sabe, quem vai saber é a pessoa da próxima etapa. E aí, enfim, você vai para essa última etapa, né? Que muitas vezes é a última etapa, que é essa daí, uma conversa mais cultural, né? Pra você entender se você faz sentido ali dentro da empresa, personalidade, etc. Existe também uma outra etapa, que é uma etapa de que eles chamam de Probentag, ou dia de teste, ou enfim, né? Sei lá, como vocês quiserem chamar. Em alemão chama Probentag, que é o dia de teste. Algumas empresas têm isso, algumas empresas não têm. Em que você vai trabalhar lá na empresa por umas 4, estourando 6 horas, mas uma média ali de 4 horas, algumas até que fazem só 2 horas, tá? Onde você vai trabalhar na empresa por um dia. E eu acho muito importante deixar claro que esse dia é de graça, tá, gente? Porque eu já vi em grupo de Facebook, olha como é importante a pessoa ela ter conhecimento, ela ir atrás das informações, ela seguir o Enfim Berlim, assistir os vídeos do Enfim Berlim, ser assessorada do Enfim Berlim, que ela não passa essas vergonhas. Porque eu vi num grupo de Facebook a pessoa falando que ia chamar a polícia porque fizeram ela trabalhar de graça e não queriam pagar. Gente, não é. Isso é cultural aqui. Existem, inclusive, para vários níveis de vagas diferentes. Quando a gente tá falando no nível de diretor e etc., a gente já não vai entrar nesse ramo, tá? Mas existem muitas empresas aqui que fazem esse dia de teste. Onde você vai um dia trabalhar na empresa e aí você vai lá, passa 2 a 4 horas, eles vão te dar um exercício teste ali pra você ficar ali 2 a 4 horas fazendo e você vai tá ali na empresa trabalhando com a galera. Então você vai ver também como as pessoas trabalham, como é que funciona o dia a dia da empresa, como funcionam as pessoas, você vai ver tudo isso ali. Aí você então é bom pra você também entender como é que funciona o dia a dia da empresa, cultura, etc, pra ver se você se aplica também. Então é uma via de mão dupla, onde você vai testar trabalhar lá e vice-versa. Também o oposto, a empresa vê como é que você trabalha, como é que você funciona, sua linha de raciocínio. Então não é que você tá trabalhando de graça pros caras, gente. Eles estão fazendo um exercício teste com você. Lembra o escritório de arquitetura que eu fui, que tinha um projeto teste ali. E aí você tinha que ir lá fazer as coisas do projeto teste. Eles estão ganhando dinheiro com isso? Não estão, gente, não estão. É um teste, isso não é um cliente de verdade dos caras. Eles não estão fazendo dinheiro com isso. É um teste. Então é um dia de teste, gente. Você acha que 2 a 4 horas os caras vão fazer dinheiro com você? Não vão. Que nem o restaurante que eu trabalhei, né? Que eu trabalhei por 1 ano num restaurante. E eles tinham um dia de teste, onde você ia lá, você lavava a louça, você, sei lá, repunha as coisas, cortava comida, sei lá, pegava louça das mesas. Então assim, eles fizeram dinheiro comigo. Cara, eles estão gastando muito mais dinheiro, porque assim, sempre tem o gerente da loja, que ele tá ali te ensinando a fazer as coisas, te mostrando as coisas, te mostrando como é que funciona. Eles estão perdendo mais dinheiro liberando, digamos assim, esse gerente de trabalhar pra ficar com você, do que o dinheiro que eles estão fazendo com você ali. Até porque eu lembro que no dia, né, as pessoas estavam escaladas para trabalhar aquele dia. A quantidade de pessoas escaladas para trabalhar aquele dia não era, inferior quando tinha uma pessoa para teste. Então, vamos supor, sempre tinha 3 pessoas trabalhando no restaurante todos os dias. Quando tinha uma pessoa de teste, continuava tendo 3 pessoas e a pessoa de teste. Porque eles não estão fazendo dinheiro com você. Eles estão ali para te ensinar, para mostrar como é o trabalho. Porque eles sabem que você não vai ser sensacional, incrível e maravilhoso nesse dia de teste, nem é essa a intenção. É para te conhecerem, você conhecer eles e entender como é que funciona. Então, eles não estão fazendo dinheiro com você, tá bom, meu anjo? Fica tranquilo, tá tudo bem. É isso, né? Então, existe essa última etapa. Aí, normalmente, é isso. O dia de teste
ele é a última etapa mesmo, acabou, se tá contratado, se não tá contratado, não tá contratado. E tá tudo bem também você perguntar quanto tempo vai demorar para você receber a resposta para a próxima etapa. Que eles vão demorar uma semana, que eles vão demorar 2 semanas, às vezes alguém tá de férias e essa pessoa precisa voltar de férias para resolver esse assunto. Eles vão demorar 2 dias, eles vão te responder amanhã. Então, assim, cada empresa é de um jeito, tá tudo bem você perguntar, olha, quais são as próximas etapas? Olha, quando que eu posso esperar uma resposta de vocês da próxima etapa? É bem comum isso, tá tudo bem. Então entenda que é isso, assim, vai tranquilo, é uma via de mão dupla, então não é mais aquele estilo de trabalho de antigamente, né? Acho que até mais da idade da galera que hoje tem, sei lá, 60 anos e tal, que antes era tipo, você tem que dizer amém pra tudo que seu chefe fala, porque a empresa está acima de tudo. Não, é uma via de mão dupla, que eles entendem isso, que o funcionário, ele não tá ali só pra ouvir e dizer amém pra tudo, é uma via de mão dupla. Então, vai com essa mentalidade, também se impor nesse sentido de falar o que você gosta, o que você não gosta, o que faz sentido pra você, o que não faz sentido pra você, e etc. E que tá tudo bem, tá bom? Então é isso, gente. Eu acredito que vocês vão ficar com algumas dúvidas, então pode deixar aqui nos comentários. Quem é nosso assessorado, não precisa deixar aqui nos comentários, você sabe que vocês têm acesso ao nosso WhatsApp. A gente tem uma conversa sempre com vocês, tá sempre junto com vocês para todas as dúvidas possíveis e imagináveis do mundo. Então não se preocupa, é só realmente mandar mensagem pra gente. E se você não é nosso assessorado, você tá comendo bola, entra ali em finberlin.com e você vai entrar no melhor lugar do mundo para poder se mudar pra Alemanha da forma mais tranquila possível e imaginável, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau!